Você já parou para pensar no que significa para todos os cidadãos do Brasil, principalmente para nós, sobrevivencialistas e preparadores, um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro ser sancionado oficialmente pelos Estados Unidos por violar direitos humanos? Isso não é manchete sensacionalista, não. É um fato real. Alexandre de Moraes, o nome mais poderoso da justiça brasileira hoje, entrou para a lista da temida Lei Magnitsky. A mesma usada contra ditadores, oligarcas e criminosos de guerra. E o que isso tem a ver com você? Muito, mas muito mais do que você imagina. Porque esta sanção não é um recado político. É um alerta vermelho para o país inteiro e principalmente para quem, como nós, se prepara para instabilidades políticas, rupturas institucionais e colapsos silenciosos. E se você acha que isso não vai afetar o seu dia a dia, a sua liberdade ou a sua preparação, eu tenho péssimas notícias para vocês. Fique até o fim desse vídeo porque você vai entender por quais motivos esse é o momento de agir com inteligência e fortalecer os laços certos. Mas antes, você precisa entender essas consequências e isso é fundamental, conhecer a origem de tudo. Afinal, o que é essa tal Lei Magnitsky e por que ela tem poder para mexer até com os alicerces da nossa nação? O que é essa Lei Magnitsky? Para você entender a magnitude do que aconteceu, nós precisamos primeiro compreender a ferramenta utilizada, a Lei Global Magnitsky. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas é fundamental detalhar o seu propósito e o alcance principalmente. Essa lei criada em 2016 nos Estados Unidos não surgiu do nada. Ela é uma resposta direta a um caso emblemático de violação de direitos humanos e corrupção na Rússia. O nome dela é uma homenagem a Sergei Magnitsky, um advogado russo que, ao denunciar um esquema bilionário de corrupção envolvendo autoridades russas, foi preso, torturado e morreu sob custódia em 2009. Sua morte, um ato de barbárie, chocou o mundo e acendeu um alerta sobre a impunidade de regimes autoritários. Em sua essência, a Lei Magnitsky permite ao governo americano aplicar sanções econômicas e diplomáticas contra indivíduos estrangeiros que são acusados de 3 tipos de crimes graves com repercussão internacional. O primeiro, violações sérias dos direitos humanos. Isso inclui tortura, prisões arbitrárias, perseguição política, censura e qualquer ato que suprima as liberdades fundamentais de um povo. O segundo, que é a corrupção de grande escala. Não estamos falando de pequenos desvios, mas de esquemas que drenam recursos públicos, minam a economia e afetam a vida de milhões de pessoas. E por último, abusos de poder com impacto internacional. Ou seja, atos que mesmo cometidos dentro das fronteiras de um país, têm ramificações que afetam a segurança, a economia ou os cidadãos de outras nações, especialmente dos Estados Unidos. O ponto crucial aqui é a sua aplicação extraterritorial. Isso significa que a lei é válida mesmo contra quem não reside nos Estados Unidos, se os atos tiverem repercussão internacional, se afetarem cidadãos ou empresas americanas. O braço da justiça americana pode alcançá-los. É uma ferramenta poderosa, um recado claro de que a impunidade para certos crimes não será tolerada, não importa onde eles ocorram. E agora, essa ferramenta foi usada contra um ministro do nosso Supremo Tribunal Federal. Vamos entender o porquê. E se você achou que essa lei só se aplica a ditadores estrangeiros, se prepare, porque o próximo nome a entrar nela vem direto do topo do nosso judiciário. Vamos entender o que motivou essa sanção inédita. Apesar de ser muito claro para muitos ainda se perguntam, né? Por que Alexandre de Moraes, qual a motivação por trás de uma sanção tão drástica e inédita contra um membro da Suprema Corte Brasileira? Segundo a nota oficial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, as acusações contra o ministro são graves e multifacetadas. Elas apontam para um padrão de conduta que, aos olhos americanos, se enquadra nas violações previstas pela Lei Magnitsky. Primeiro, a acusação de que o ministro orquestrou perseguições políticas no Brasil, especialmente contra os opositores do governo e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso levanta a questão de imparcialidade e do uso do poder judiciário para fins políticos, algo que mina a própria base da democracia. Em segundo lugar, a nota menciona a condução de prisões arbitrárias e sem julgamento, incluindo jornalistas e influenciadores acusados de atos antidemocráticos.
A prisão sem o devido processo legal, sem a garantia de defesa e sem um julgamento justo é uma das mais severas violações dos direitos humanos, um pilar fundamental de qualquer sociedade livre. Em terceiro, a censura de conteúdos de redes sociais com exigências diretas a empresas americanas como Google, X, que é o antigo Twitter, Meta, Facebook, para a remoção de publicações e perfis. Isso toca diretamente na liberdade de expressão, um direito universalmente conhecido e protegido. A pressão sobre empresas estrangeiras para que atuem como braços de censura em outros países é vista com extrema preocupação pelos Estados Unidos. Quarto, a execução de processos extrajudiciais com concentração de poderes, onde o ministro teria acumulado funções de juiz, promotor e investigador. Essa concentração de poder em uma única figura, sem os freios e contrapesos necessários, é um terreno fértil para o abuso e a arbitrariedade. E, por fim, a acusação de que essas ações colocaram em risco cidadãos com dupla cidadania ou dupla nacionalidade, familiares, também nos Estados Unidos. Isso eleva o caso de uma questão interna para uma preocupação de segurança nacional para os Estados Unidos, justificando a aplicação extraterritorial da Lei Magnitsky. É crucial entender que essas não são meras alegações, são as justificativas formais apresentadas por um governo estrangeiro para a aplicação de sanções que terão consequências reais. E quais são essas consequências? Nós vamos detalhar agora para vocês, mas não basta entender o porquê. É hora de olhar o tamanho do impacto. As sanções não são simbólicas, elas têm consequência real para todos. Todos sobrevivencialistas, preparadores, bushcrafters, direta e indiretamente, e vão muito além da imagem. Você vai ver agora que as consequências não são apenas diplomáticas, são financeiras, políticas e principalmente práticas. E não se limitam ao ministro, afetam a todos nós. E quais foram as sanções aplicadas? As sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes não são simbólicas, elas são concretas e afetam diversas esferas da sua vida e atuação. Elas se dividem em 3 categorias principais, cada uma com suas implicações. Primeiro, as sanções financeiras impostas pelo OFAC, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Isso significa o congelamento de todos os bens, contas e ativos financeiros que o ministro possa ter sob jurisdição dos Estados Unidos. Além disso, há uma proibição expressa de qualquer transação com instituições americanas, o que inclui o uso do dólar como meio de pagamento. Para empresas e cidadãos americanos, é terminantemente proibido manter qualquer relação comercial, direta ou indireta, com o ministro. Isso, na prática, o isola do sistema financeiro global que opera em dólar. Em segundo lugar, temos as sanções diplomáticas aplicadas pelo Departamento de Estado. A mais imediata é a cassação do visto de entrada dos Estados Unidos, seja para turismo, negócios ou mesmo diplomático. Ele foi incluído em uma lista de inadmissibilidade, o que significa que não poderá mais ingressar em território americano. E aqui um ponto de muita atenção. Essa restrição se estende automaticamente a vistos diplomáticos especiais para familiares imediatos. E, por fim, as sanções reputacionais e internacionais. A inclusão do nome do ministro em uma lista pública de violadores de direitos humanos é um golpe severo à sua imagem e credibilidade. Mais do que isso, abre a porta para que outros países aliados aos Estados Unidos, como Canadá, Reino Unido e membros da União Europeia, apliquem sanções semelhantes com base em acordos multilaterais. Isso pode levar a um isolamento diplomático ainda maior. É importante ressaltar o alcance dessas sanções em relação ao grau de parentesco. As sanções diretas atingem Alexandre de Moraes, sua esposa e seus filhos de qualquer idade. Pais e irmãos não são incluídos automaticamente, mas podem ser sim futuramente, caso as investigações apontem envolvimento ou benefício direto. Essas medidas, embora não tenham valor jurídico imediato dentro do território brasileiro, geram consequências práticas e simbólicas de peso. Nós veremos agora quais são elas. E se você acha que essas medidas são apenas restrições de papel, está muito enganado.
As consequências práticas e políticas são muito mais sérias e estão só começando. Vamos analisar agora como essas sanções, mesmo sendo externas, abalam o ministro por dentro, nas finanças, na imagem e no poder. O cerco está fechado e você vai entender o porquê. Agora nós vamos falar sobre as possíveis consequências para o ministro. Mesmo que as sanções americanas não tenham valor jurídico imediato dentro do território brasileiro, suas ramificações práticas e simbólicas são profundas e podem impactar significativamente a vida e a carreira do ministro Alexandre de Moraes. Primeiramente, a impossibilidade de acessar contas ou propriedades nos Estados Unidos, caso elas existam, é claro. Isso significa que qualquer ativo financeiro, qualquer, ou imobiliário que ele possua em solo americano estará congelado e inacessível. Além disso, a dificuldade de uso de cartões de crédito internacionais atrelados a instituições americanas, como por exemplo Visa, Mastercard e Amex, pode gerar transtornos significativos em viagens e transações globais. Em segundo lugar, as barreiras em viagens internacionais. Com o visto cassado e a inclusão em listas de inadmissibilidade, o ministro enfrentará sérias restrições para entrar em diversos países. Há inclusive riscos de detenção ou deportação em nações aliadas dos Estados Unidos que decidam, por exemplo, seguir as sanções. Isso limita drasticamente sua mobilidade e participação em eventos internacionais. Terceiro, o isolamento diplomático em reuniões multilaterais ou organismos internacionais como a OEA ou a OCDE. Sua presença pode se tornar um constrangimento para o Brasil e também para os próprios organismos que prezam pela imagem e integridade e respeito aos direitos humanos. E por fim, a pressão institucional interna e a possível abertura de investigações internacionais. A sanção americana pode servir de catalisadora para que órgãos de controle de investigação no Brasil, ou até mesmo tribunais internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou a Corte Penal Internacional, caso haja agravamento do quadro, iniciem ou intensifiquem apurações sobre as condutas do ministro. Isso pode levar a um desgaste político e jurídico considerável. Em resumo, o que vemos é um cerco se fechando. Não é apenas uma questão de dinheiro ou apenas de viagens, mas de reputação, influência e legitimidade. A sanção é um alerta, é um sinal de que o comportamento de autoridades brasileiras está sob escrutínio global. E as consequências não param no ministro. Elas se estendem de forma preocupante para o mercado brasileiro. Nós vamos falar delas agora, mas o que isso significa realmente para um país como um todo? Porque quando um ministro do STF é sancionado, o impacto não para na pessoa. Ele atinge a confiança no sistema e o mercado sente isso de primeira mão. O nome dele pode estar na lista, mas quem sente o baque primeiro é o seu bolso. Nós vamos ver agora como o Brasil inteiro paga essa conta, começando pelo mercado. Agora vamos ao que realmente importa para a maioria de nós. Como que essa sanção, aparentemente direcionada a uma única pessoa, pode reverberar e impactar o mercado brasileiro de uma forma geral? A resposta é muito clara, de forma significativa e em diversas frentes. Primeiro, e talvez o mais imediato, é o aumento do risco Brasil. A sanção formal de um ministro do Supremo Tribunal Federal por parte dos Estados Unidos, sob acusação de violação de direitos humanos, eleva drasticamente a percepção de instabilidade institucional no Brasil. O risco Brasil é um índice que mede a confiança dos investidores estrangeiros em nosso país. Quando esse risco aumenta, o capital tende a fugir. Os efeitos imediatos são o aumento do CDS, que é o Credit Default Swap brasileiro, o que encarece os empréstimos internacionais para o nosso país e nossas empresas. Uma desconfiança generalizada sobre a segurança jurídica e a estabilidade do nosso sistema político. E um impacto negativo nas análises de risco das agências de classificação de crédito, como a Moody's, a S&P, a Fitch, e o que pode levar ao rebaixamento da nossa nota de crédito. Em segundo lugar, nós teremos uma volatilidade cambial acentuada. O dólar, como nós sabemos, tende a subir em momentos de insegurança institucional. O mercado interpreta esse tipo de sanção como um sinal de ruptura diplomática e, por precaução, investidores correm para ativos mais seguros, ou seja, para o dólar.
As consequências são diretas. Alta do dólar frente ao real, o que já estamos sentindo, e uma pressão inflacionária indireta, já que boa parte dos produtos e insumos importados, como combustível, fertilizantes, defensivos, eletrônicos e tecnologia, dependem do câmbio do dólar. Isso significa que tudo fica mais caro para o consumidor final. Terceiro, a desvalorização na Bolsa B3. Setores mais sensíveis à instabilidade institucional, como estatais, bancos e grandes exportadoras, são os primeiros a sofrer. O setor bancário, por sua exposição ao dólar e investimentos estrangeiros, o setor de energia, com empresas como Petrobras e Eletrobras, pelo risco de interferência estatal, o varejo e consumo pela queda de confiança do consumidor e as exportadoras pelo risco de barreiras diplomáticas. Quarto, a dificuldade de crédito internacional. A inclusão de um membro do STF na lista de sanções dos Estados Unidos gera receio entre instituições financeiras estrangeiras. Elas podem simplesmente limitar operações com bancos brasileiros ou aplicar cláusulas mais restritivas em contratos de crédito. Isso se traduz em redução do volume de empréstimos internacionais, aumento da taxa de juros para empresas brasileiras que buscam capital no exterior e um impacto negativo na rolagem da dívida externa do país. Quinto, o isolamento em acordos internacionais. Empresas brasileiras poderão ser afetadas indiretamente caso o Brasil enfrente barreiras diplomáticas em órgãos como a OCDE, OMC ou BID, onde o respeito aos direitos civis é um critério de avaliação muito levado a sério. Isso pode retardar a entrada do Brasil em blocos importantes e reduzir incentivos internacionais a investimentos. Sexto, as tensões com Big Techs e comunicação digital. Como parte das sanções foram motivadas por censura em redes sociais, empresas de tecnologia norte-americanas podem rever as suas estratégias no Brasil. Google, Meta, Amazon, AWS e X, o antigo Twitter, podem reduzir investimentos, aumentar resistências a ordens judiciais brasileiras e adotar políticas mais rígidas de proteção a dados e perfis. Isso pode causar instabilidade no funcionamento de plataformas e criar um ambiente hostil para os negócios digitais e influenciadores. Sétimo, a cautela de investidores estrangeiros. Multinacionais podem adiar projetos ou novos investimentos no Brasil até que o cenário fique mais claro. Isso significa apenas a suspensão temporária de expansões industriais, redução de entrada de capital estrangeiro direto, o IED, e menor confiança no Brasil como destino seguro para negócios. E, por fim, o risco político e jurídico interno. A sanção gera pressão sobre três poderes, podendo provocar aumento da polarização interna, o que assusta os investidores. Reações legislativas que dificultem reformas econômicas e a percepção de que o Brasil vive numa crise entre judiciário e executivo, como ocorre em regimes instáveis. Em resumo, o mercado não responde à justiça, mas à percepção. E neste caso, a sanção americana gerou a percepção de que há algo muito errado na estrutura institucional brasileira. Isso, por si só, é corrosivo para a confiança econômica. E para nós, preparadores, é um sinal claro de que precisamos estar atentos e agir. E agora, a parte que realmente importa para nós, como tudo isso mexe com quem vive preparado. Porque esse cenário não é teoria, é combustível real para quem enxerga além das manchetes. E se o mercado já está em alerta, nós também devemos estar, porque para o sobrevivencialista isso é um gatilho real. Agora vamos direto ao ponto. O que tudo isso muda na nossa preparação? Eu tenho certeza absoluta que você está gostando desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, deixe o comentário e também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Eu quero aproveitar e deixar um lembrete para vocês. Esse aqui é o nosso livro, 90 Dias de Colapso, Sobrevivência após o Dia D, está na nossa loja online, aventuraelemental.com.br. Eu conto com o apoio de vocês em mais esse projeto aqui do canal. Agora vamos ver como que as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes podem impactar o mundo sobrevivencialista. Nós vamos direcionar a nossa análise para o que realmente importa para a nossa comunidade. Como que as sanções, como eu já disse, dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e seus desdobramentos no mercado brasileiro impactam diretamente o mundo sobrevivencialista. Para nós,
Esses eventos não são apenas notícias, são indicadores cruciais para a nossa preparação e autonomia. Primeiro, o risco institucional. Um colapso silencioso começa nas instituições. A sanção indica que o sistema judiciário brasileiro pode estar sendo visto no exterior como autoritário, perseguidor e abusivo. Será mesmo? Conta para eles lá, né? Isso quebra a confiança interna e externa nas instituições nacionais. Para o sobrevivencialista, o que significa que cresce o risco de ruptura institucional com choque entre poderes. Surgem possibilidades de convulsão civil, manifestações, repressão, censura e leis de exceção. É hora de rever protocolos de segurança pessoal, comunicação e deslocamento. Depois, a alta no dólar e inflação. Estocar agora é sabedoria. A previsão de aumento no dólar e desvalorização da bolsa gera encarecimento imediato de insumos, alimentos, remédios, combustíveis e equipamentos importados. Tudo o que compõe a base de um bom estoque de preparação. O que se deve fazer é antecipar a compra de suprimentos estratégicos, gás, filtros, EPIs, baterias, painéis, ferramentas, adquirir agora itens que dependem de câmbio, como mochilas táticas, tecidos técnicos, isolantes térmicos, lâminas, lanternas importadas, reforçar o estoque de alimentos de longa duração, como arroz, trigo, leite em pó, enlatados, leguminosas. Em terceiro, a liberdade digital está em risco. Prepare rotas alternativas de comunicação. As acusações contra Moraes incluem censura em redes sociais e perseguição a críticos. Se confirmada, a liberdade digital pode ser atingida com bloqueios, rastreamentos, remoções de conteúdo ou vigilância em massa. A reação tática é migrar ou duplicar grupos para plataformas alternativas e descentralizadas. Signal, Telegram, Session. Ter plano B para e-mails, servidores e backups offline. Aprender a usar VPNs, navegadores privados, criptografia e canais fora das Big Techs. Em quarto, a reação em cadeia. Instabilidade econômica e escassez pontual. Se grandes empresas e investidores reduzirem a sua atuação no Brasil, isso pode gerar desabastecimento de produtos, aumento do desemprego e queda no poder de compra. Medidas práticas incluem estimular comunidades de troca, produção e apoio mútuo local. Mapear com antecedência fornecedores alternativos, feiras locais, produtores rurais e cooperativas. Iniciar, se ainda não começou, hortas, microcriações ou parcerias rurais com foco em autossuficiência. Quinto, restrições jurídicas e perseguições políticas. A OPSEC, mais importante que nunca, a rotulagem de opositores como radicais ou antidemocráticos pode ser usada para reprimir quem defende liberdade, autonomia, porte legal de armas ou direito à preparação. Reações estratégicas são reduzir exposição excessiva em redes públicas, mantendo o perfil discreto, funcional e protegido. Praticar o conceito de células silenciosas, grupos pequenos, treinados, coesos e descentralizados. Armazenar documentos, backups e protocolos físicos de emergência longe de servidores sensíveis. Em sexto, caminhos para fuga e refúgio. Reavaliar o plano de evacuação. Com risco político interno e isolamento diplomático externo, a chance de bloqueios de estradas, protestos, toques de recolher ou prisões arbitrárias não pode ser descartados. O que você tem que revisar é traçar rotas de fuga segura com alternativas viáveis, uso de Google Earth ou BDJX, identificar pontos de apoio, contatos de confiança ao longo do caminho. Rever local de destino pode ser a hora de avaliar zonas rurais, sítios, chácaras ou regiões menos expostas. Em sétimo, mentalidade de colapso jurídico. O que vale mais, a Constituição ou a narrativa? Quando até um ministro do STF se torna alvo de sanção internacional por abuso de autoridade, a lógica de direito cede espaço à força do discurso dominante. A ação é estudar com urgência direitos fundamentais, autodefesa jurídica e uso da Constituição ao seu favor. Aprender a se defender sem depender do sistema que já dá sinais de estar comprometido. Fortalecer laços com pessoas conscientes, preparadas e com postura cívica sólida. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. A sanção é só um sintoma. O diagnóstico vai muito mais fundo. E é hora de encarar essa realidade com firmeza e com consciência.
Com essa análise profunda e, como sempre, a verdade, por mais desconfortável que seja, ela é nossa bússola. A sanção da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes não é o problema em si, ela é só o sintoma. Ela revela que os pilares do sistema brasileiro, justiça, liberdade e democracia, estão sob questionamento global. Para o sobrevivencialista sério, para os brasileiros que enxergam além das manchetes, isso não é novidade. Mas agora a teoria virou manchete internacional. O tempo de esperar, de apenas observar, simplesmente passou. Este é o momento de agir. Agir com inteligência, com estratégia e com a lucidez que só a preparação pode oferecer. Primeiro, silenciar ruídos, agir com inteligência e fortalecer os laços certos. Em meio ao caos da informação e da polarização, é fundamental focar no que é essencial. Conecte-se com aqueles que compartilham dos meus valores, que buscam a autonomia e a liberdade. Segundo, prepare a sua casa, o corpo, a mente e os seus próximos. A preparação não é apenas sobre estocar alimentos ou ter um plano de fuga, é sobre fortalecer a si mesmo e a sua família em todos os níveis, físico, mental e espiritual. Terceiro, desacelerar da ilusão e acelerar na direção da autonomia real. Não se deixe enganar pelas narrativas superficiais. Busque a verdade, aprofunde-se no conhecimento e trabalhe incansavelmente para construir a sua independência em todas as áreas da vida. Lembre-se, a liberdade não é dada, ela é conquistada. E a preparação é o caminho para essa conquista. Esse vídeo aqui vai te falar a respeito das prevenções que a União Europeia está tomando para estocar alimentos, água e medicamentos.